Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast 7 Job. Você que nos acompanha aí pode acessar 7 numeral job.com.br. Ali você vai acessar o canal Desenvolva Seu Potencial e vai ter acesso a todos os nossos podcasts. Hoje eu converso com o Dr. Edson Cremonini. É um prazer ter aqui o senhor conosco, Dr. Edson. O Dr. Edson Cremonini ele é formado em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba, tem uma pós-graduação em Direito Público pela Universidade Católica Dom Bosco e também uma pós em Direito Processual, Civil e do Trabalho pela Escola de Magistratura do Trabalho da 6ª Região. Atualmente, ele é mestrando em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis. O Dr. Edson ele advoga desde 2009 e atualmente ele é advogado da Igreja Adventista para os escritórios regionais e a sede da Igreja Adventista para os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. É um prazer ter o senhor aqui conosco, Dr. Edson. Fora esses dados aqui mais formais, quem é o Dr. Edson aí em 30 segundos? As outras coisas aí que acontecem na sua vida. Boa tarde, Davis. É um privilégio participar dessa gravação, desse programa. Bom, você já falou um pouquinho sobre o meu currículo profissional e eu quero lhe dizer que Edson é casado também com uma advogada, Nathalie Cremonini. Eu sou pai de 2 crianças, Rafaela e Emanuel. Eu adoro leitura. E o ramo do direito do trabalho é um ramo que eu tenho uma paixão especial, porque o meu primeiro emprego foi numa construtora, na qual eu tinha que cuidar principalmente dos aspectos trabalhistas. E aí com isso o senhor ali startou e aí começou dentro do direito. Sim. Hoje nós vamos conversar um pouco, lógico, sobre questões relacionadas ao direito. A gente percebe de maneira muito clara que com essa pandemia houve alguns ajustes, né? Várias pessoas aí ficaram desempregadas, outras não. Algumas pessoas aí começaram a empreender. Mas hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre a MP 936. Dr. Edson, o que é essa MP e o que ela afeta as empresas, a vida das pessoas agora nesse cenário de pandemia do Covid-19? A medida provisória 936, ela foi editada e publicada no dia 1 de abril de 2020. Como medida provisória, ela foi editada pelo presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro. E o principal objetivo dessa medida foi instituir um programa emergencial de manutenção de emprego e renda e dispõe sobre outras medidas trabalhistas complementares visando o enfrentamento desse período de pandemia, onde nós sabemos que as empresas passaram a enfrentar uma série de dificuldades financeiras e de manutenção dos próprios empregos. Sim. Então, a medida provisória teve como escopo principal preservar não somente o emprego, mas a renda do trabalhador, do empregado e, ao mesmo tempo, permitir a continuidade das relações trabalhistas e também reduzir o impacto social advindo de possíveis demissões em massas se não houvesse a edição dessa medida provisória. Nós até tivemos uma conversa aqui num outro podcast, eu não sei se vocês já viram ou não, mas foi com o Jabson, que ele é o CFO aqui da Igreja Adventista, e ele falou justamente isso, né? Várias empresas não estavam preparadas para uma crise, então elas não tinham fluxo de caixa, reserva de emergência, e com certeza isso causou, né, esse impacto nas empresas de não ter como
arcar ali com os seus compromissos trabalhistas, né? E essa MP, então, ela veio para ajudar tanto o empregador também quanto as empresas, para a empresa continuar em pé ali e não haver essas demissões em massas. É mais ou menos isso? É justamente isso, é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo em que preserva empregos, garante um fôlego às empresas, porque, como nós veremos daqui a pouco, todo o custeio desse programa de preservação de renda de emprego tem como fonte pagadora recursos da União Federal. Então esse recurso é da União. Perfeito. A empresa, durante o período de vigência dessa medida provisória ou da instituição do programa, porque nem todas as empresas aderiram, até porque essa medida provisória ela não vincula as empresas. As empresas optam por aderir ou não os benefícios trazidos por essa medida provisória. Então, basicamente, são duas medidas muito importantes. Primeira, se refere à suspensão do contrato de trabalho do empregado. E a outra vertente é a redução de jornada de trabalho com consequente redução de salário. Obviamente que essas variáveis, suspensão de contrato ou redução de jornada, depende de um acordo entre empregador e empregado. O empregado precisa aquecer com essas opções que podem ser ofertadas pelo empregador. Portanto, as empresas que aderirem a esse programa, juntamente com os seus funcionários, que são beneficiadas com todos os benefícios dessa medida. E quais são essas medidas, né, dessa medida provisória? Quais são as principais medidas e quais que são elas? Então, a principal medida é a redução de salário ou redução de jornada com consequente redução de salário. Falando um pouquinho sobre essa possibilidade, a medida provisória autorizou os seguintes percentuais de redução de jornada: redução de 25%, de 50% ou de 70%. Isso mediante acordo individual escrito, empresa e empregador. A medida provisória também permite a redução em percentual distinto desses que eu mencionei. Porém, exige-se norma coletiva, ou acordo coletivo, ou negociação coletiva. Negociação coletiva é aquele acordo que é feito entre representante da categoria econômica com representante dos empregados, no caso, sindicato. Sindicato dos empresários e sindicato dos empregados. E o acordo coletivo é aquela pactuação que é feita entre a empresa e o sindicato dos empregados. Então, se houver negociação coletiva, no sentido genérico, envolvendo também um acordo, é possível que a redução ocorra em percentuais distintos desses de 25%, 50% ou 70%. Entendi. E quais que seriam outras medidas também que entrariam, né, dentro desse escopo? Então, a outra possibilidade é a suspensão do contrato de trabalho do empregado. No caso de redução, a medida provisória estabeleceu o prazo máximo de 90 dias. No caso da suspensão do contrato de trabalho, a medida provisória estabeleceu um prazo menor, ou seja, de 60 dias. Então, vamos imaginar aqui que a empresa ajustou com um determinado empregado a redução da jornada de trabalho dele no percentual de 25%. Durante esse período, por exemplo, 90 dias, que é o limite máximo autorizado por essa norma, o empregado trabalhará com a sua jornada reduzida em 25%, mas ele deixará de receber 25% do seu salário?
Sim, pela empresa. Porém, o governo federal, através do Ministério da Economia, fará uma compensação desse valor que ele deixará de receber do seu empregador. Então, no final das contas, ele vai receber basicamente a mesma coisa que ele recebia anteriormente. Eu diria que um valor aproximado, porque a medida provisória estabeleceu uma base de compensação. E essa base se dá de acordo com o seguro-desemprego que ele teria direito se estivesse desempregado. Então, para você ter uma ideia, qual que é a base atual do seguro-desemprego? Existem três valores ou três tetos referentes ao seguro-desemprego. O primeiro dele é faixa salarial, salário médio, até R$ 1.599,61. Então, multiplica-se o salário médio por 80%. Esse é o salário não. Seria a compensação que o empregado receberá do governo federal. Faixa de salário médio de R$ 1.599,62 a R$ 2.666,29, o que exceder R$ 1.599,61, multiplicando-se por 0,5. E acima de R$ 2.666,29, uma parcela fixa, ou seja, invariável, de R$ 1.813,03. Então, vamos aqui supor que a faixa de salário médio desse funcionário que nós estamos dando exemplo esteja acima de R$ 2.666,29. Então, ele receberá 25% sobre a parcela de R$ 1.813. Entendi. Então, é um valor aproximado. E aí, com essa diferença, ele vai ter ali dentro do seu salário um valor aproximado do que ele ganhava, lógico, dentro de um limite, né? Porque se a pessoa também tiver um valor muito maior, esses 25% em cima desse teto, que não é variável também, ele fica dentro desse teto, né? Exatamente. Independente do valor acima desse teto máximo, o percentual de redução se aplica sobre a parcela de R$ 1.813,03. Perfeito. E aí, com relação à suspensão do contrato de trabalho, tem mais alguma outra coisa que é importante o trabalhador saber? Então, em relação à suspensão do contrato de trabalho, o prazo máximo para se efetivar essa suspensão, ou seja, o empregador só pode suspender o contrato de trabalho do seu empregado pelo prazo máximo de 60 dias. Então, ele aderindo a esse programa, ele não pode ser demitido dentro de 60 dias. Então, essa é uma outra característica importante dessa lei, que na verdade é uma garantia, porque durante o prazo de suspensão do contrato de trabalho ou até mesmo da redução de jornada e salário, o empregado passa a gozar de garantia. Ou seja, a empresa ela não pode demitir ou rescindir o contrato de trabalho do seu empregado. Na verdade, a legislação, a medida provisória, estabeleceu uma multa, uma indenização caso a empresa proceda com o desligamento, a rescisão do contrato de trabalho do seu empregado durante o ajuste da suspensão ou da redução da jornada e de salário. Por isso que eu mencionei no início da minha fala que essa medida provisória institui a preservação de emprego e de renda. O governo federal se dispôs a pagar o valor da redução do salário do empregado, mas, por outro lado, também
tomou as medidas necessárias para desestimular rescisões durante o período de pandemia. Então, a bem da verdade, é um benefício para o empregado, porém, a empresa acaba sendo desestimulada, e não poderia ser diferente, de fazer qualquer tipo de rescisão de contrato de trabalho. Sim. Sob pena de ter que pagar uma indenização ao empregado, além daquelas, obviamente, previstas na CLT. Essa MP, ela tem algum elo com essa reforma trabalhista que foi feita também recentemente, ou a medida provisória é uma medida totalmente independente dessa reforma trabalhista que aconteceu? Sim, é uma medida provisória independente. Eu não vejo nenhuma relação tem vínculo, né, com a reforma trabalhista que foi efetivada na época do presidente Michel Temer. A reforma trabalhista entrou em vigor no mês de novembro de 2017. Naquela época, a reforma tratou de flexibilizar uma série de direitos trabalhistas, houve um avanço sobre a tese da necessidade, em vista da nova conjectura social que o país enfrenta, e até pelo discurso de que a CLT já era muito antiga e que não tinha acompanhado todo o aperfeiçoamento das relações de trabalho, a modernidade, a globalização e uma série de fatores. A reforma trabalhista, por exemplo, ela foi importante para definir a questão do trabalho home office, do trabalho em casa, ou trabalho remoto, inclusive. E nesse momento de pandemia, a gente percebe a importância desse assunto ter sido tratado na reforma trabalhista, porque durante esse quadro de saúde pública, de calamidade, de isolamento, muitas empresas passaram a enxergar com outros olhos a questão do trabalho home office, seja teletrabalho, seja trabalho remoto. Qual que é a diferença do teletrabalho e o trabalho remoto? Existe alguma diferença legal? Sim, o trabalho, eu poderia dizer que o trabalho home office é gênero, do qual são espécies. O trabalho remoto, que é o trabalho que o empregador faz o controle da jornada de trabalho, mesmo em relação ao empregado que trabalha na sua casa. Então é uma jornada controlada, nada obstante ser fora da dependência da empresa. O trabalho home office, na espécie teletrabalho, é um trabalho que não está sujeito ao controle da jornada de trabalho. A própria legislação dispensou o controle de jornada. Então as empresas que têm um controle sobre o funcionário, então seria o teletrabalho. Seria o trabalho remoto. Trabalho remoto. Sim. Tipo um atendente de call center, alguma coisa assim que tem ali um horário para começar, para terminar. Exatamente. Muito bom. Com relação à questão de acordos ali individuais, isso também vai acontecer, né? Acontece nessa MP? Sim, essa é uma excelente pergunta, porque a medida provisória permitiu o ajuste individual entre empregado e empregador, ou vice-versa, desde que seja por escrito, observando alguns critérios. Primeiro critério, o ajuste individual é possível quando a redução da jornada não é superior a 25%. Nesse caso, independente do salário do empregado, é possível o ajuste individual. E também existe um outro teto salarial que foi estabelecido pela medida provisória, qual seja, empregado cujo salário seja igual ou inferior a R$ 3.135,
ou portadores de diploma de nível superior e que percebam salário igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social, é lícito a pactuação de forma individual, ou seja, sem a intervenção do sindicato que representa o empregado. Perfeito, também é um tópico bem interessante. Sim, já na redução de jornada de 50% ou até mesmo de 70% de empregado, por exemplo, cujo salário seja superior a R$ 3.135, a medida provisória estabelece que, neste caso, se faz necessária a participação do sindicato. Inclusive, esse tema foi objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, numa ação movida, salvo engano, pelo partido Rede, e o Supremo Tribunal Federal entendeu que, pela excepcionalidade do momento em que o Brasil atravessa, ou pela excepcionalidade do próprio estado de calamidade pública, é sim viável a pactuação individual. Perfeito. E, doutor Edson, qual que seria um outro ponto importante dessa MP 936? Um outro ponto importante da medida provisória diz respeito ao seguinte aspecto. Existe um dispositivo na medida provisória que obriga as empresas a comunicarem o sindicato laboral, portanto, o sindicato que representa o empregado, de todos os acordos firmados, seja na espécie de redução de jornada ou na suspensão do contrato de trabalho. E essa comunicação precisa ocorrer no prazo de até 10 dias corridos. Isso não pode ser confundido como uma condição para a celebração da redução ou da suspensão. É uma formalidade que precisa ser cumprida. Existem outros aspectos importantes que eu também poderia mencionar. Inclusive, citando a própria medida provisória, a jornada de trabalho e o salário pago anteriormente ao empregado serão restabelecidos no prazo de 2 dias corridos a partir do seguinte fator. Primeiro, da cessação do estado de calamidade pública. Então, se houver a cessação durante o prazo do acordo individual de suspensão, no prazo de 2 dias ocorrerá o término dessa redução ou suspensão. Também da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento do período de redução pactuado. Explico. Nada obstante, a medida provisória estabeleceu o prazo máximo de 90 dias para redução de salário e jornada, é possível que a empresa tenha celebrado um acordo com seu empregado de 30 dias. Findo o prazo estabelecido, o empregado deve retornar ao status anterior a essa pactuação. Já seria automático, então, esse processo. Sim. Ou seja, durante 30 dias ele trabalhou com redução de 25% da sua jornada, fim do qual retornará trabalhando pelo tempo normal da jornada pactuada. Sim. Por ocasião da sua contratação. Que, via de regra, a jornada padrão definida pela Constituição Federal de 44 horas semanais. Perfeito. Tem mais algum outro ponto dessa MP que é importante o trabalhador também estar atento? Sim. Ainda no que se refere ao restabelecimento da jornada e do salário a quo, é importante destacar que também é possível, por iniciativa do empregador, que este informe o empregado sobre a sua decisão de antecipar o fim do período de redução pactuado. Suponhamos, por exemplo, que a empresa tenha pactuado uma redução de 60 dias com o seu empregado e depois tenha decidido retornar às atividades desse empregado antes desse prazo,
então é possível também que o empregador faça essa comunicação. Existem sim outros aspectos muito relevantes dessa medida provisória. Poderia destacar, por exemplo, o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda será pago ao empregado independente do cumprimento de qualquer período aquisitivo. Ou seja, é possível que determinada empresa celebre a pactuação de redução ou de suspensão com o empregado contratado há 3 meses. Não existe um período aquisitivo. Ok? Independente do tempo de vínculo de emprego, independente do número de salários recebidos. Agora, existem exceções. Esse benefício emergencial de preservação do emprego e da renda não será devido ao empregado que esteja ocupando cargo ou emprego público, cargo em comissão de livre nomeação e exoneração ou titular de mandato eletivo, ou se estiver em gozo de benefício de prestação continuada do regime geral da Previdência Social ou dos regimes próprios de Previdência Social, como, por exemplo, em gozo de aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria por idade. Também, se estiver em gozo do seguro-desemprego, em qualquer de suas modalidades, e da Bolsa de Qualificação Profissional, de que trata o artigo 2A da Lei 7.998 de 1990. Uma dúvida muito recorrente por parte dos empregados é a seguinte: no caso de um empregado ter mais de um vínculo de emprego, ou seja, o empregado trabalha no período da manhã e da tarde para a empresa A e no período da noite para a empresa B. Nesse caso, ele tem direito a receber 2 benefícios de ambas as empresas que o mesmo possui vínculo? Sim, de acordo com a medida provisória, o empregado com mais de um vínculo formal de emprego poderá receber cumulativamente o benefício emergencial isso é bem de preservação do emprego e da renda. Bem interessante. Tem muita gente que às vezes trabalha contraturno, né? Por exemplo, aqueles trabalhos onde a pessoa trabalha, 12 horas e folga um dia, então às vezes ela tem mais de um trabalho, né? Sim. É bem importante. Doutor Edson, com relação, eu vejo assim, muitas empresas também dando férias coletivas, antecipando férias. Isso faz parte dessa MP também ou é um outro mecanismo que as empresas usam para passar por esse momento agora? Sim. Essa MP 936, ela estabelece regras no que se refere à suspensão do contrato de trabalho, ou de redução de jornada e tantos outros aspectos. Pouco antes da medida provisória 936, o presidente Jair Bolsonaro editou a medida provisória 927. E essa medida provisória trata sobre essas questões que você colocou. Sobre, por exemplo, antecipação de férias, que é uma possibilidade. Ou seja, funcionário que não tenha alcançado o direito a férias. Porque pela legislação trabalhista, o funcionário trabalha 12 meses, que é o chamado período aquisitivo, e no período posterior de 12 meses, a empresa é obrigada a conceder férias a esse funcionário, no chamado período concessivo. A medida provisória 927 estabeleceu a possibilidade da empresa antecipar o período de férias. Então seriam férias que ele não teria direito agora, então houve essa antecipação para que ele... Bem interessante também. Sim. Tem mais algum outro mecanismo também dessa MP 936 que é importante também para o trabalhador, ou esses seriam os pontos principais? Penso que esses seriam os pontos principais. Eu só gostaria de destacar algo importante. Durante o período da redução de jornada de trabalho
ou da suspensão do contrato, fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado que receber o benefício, em decorrência da redução ou da suspensão. Nos seguintes termos: durante o período acordado de redução da jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho. Explico. Se a empresa estabeleceu redução de jornada pelo prazo de 60 dias, durante esse período e mais o período equivalente, o empregado goza de proteção especial. Ou seja, ele goza de garantia provisória no emprego. Durante esse período. Durante esse período. Porque note que a medida provisória estabeleceu que após o restabelecimento da jornada de trabalho e de salário ou do encerramento da suspensão temporária do contrato de trabalho por período equivalente ao acordado para a redução ou suspensão. Então, se a redução ocorreu durante 30 dias, o empregado terá a garantia de 60 dias. Se a redução ocorreu durante 90 dias, o empregado terá a garantia provisória durante esses 90 dias e mais 90 dias posteriores à cessação do auxílio emergencial, do benefício de preservação de emprego. Então, realmente, assim, é um MP que faz bastante diferença aí para a vida do empregado, né? Sim, é importante que a medida provisória tenha tido essa cautela. Afinal de contas, o governo federal precisa que as empresas preservem o máximo possível de empregos. Até por isso que todo o custeio desses benefícios que foram mencionados nessa nossa conversa são oriundos do governo federal. Sim. Até um dado interessante, que até eu comentei em outros podcasts, o Brasil ele girava ali em torno de 11 milhões de desempregados na média. E agora, atualmente, nós estamos aí com um número de 13 milhões de desempregados. Então, se a gente olhar assim estatisticamente, não é aquela estatística alarmante, né? Igual, por exemplo, os Estados Unidos, que girava ali na faixa de 3 milhões de desempregados e agora está na casa dos 14. Né? Então, assim, a gente percebe que aqui no Brasil a gente não teve essa demissão em massa como outros países tiveram. Né? É uma medida que realmente ajuda a proteger o trabalhador para não ter essas demissões em massas como tem acontecido em outros países. Sim, eu acredito que se não fosse essa medida provisória, o número de desempregados no Brasil, que já é muito, que é um dado alarmante, seria muito maior. E isso tem ajudado bastante. Doutor Edson, essas informações para a pessoa que é ali um empregado de uma empresa, como que ela tem acesso a essas informações, além de ter ouvido aqui o podcast, ter tido alguns esclarecimentos da sua parte, mas provavelmente o empregador ou já deve ter procurado ali o seu empregado para fazer esse tipo de acordo, ou ainda não. Como que o trabalhador ele tem acesso a essa MP, como que ele tem acesso a saber se o que o empregador está passando para ele está correto? Sim. Bom, existem algumas possibilidades. A primeira delas é tirando dúvidas no ambiente da própria empresa, talvez com o gerente de recursos humanos ou gerente de departamento pessoal, com o próprio setor jurídico da empresa. Não sendo suficiente, o empregado também pode tirar dúvidas na Delegacia Regional de Trabalho e Emprego, pode aproveitar para ler alguns artigos na internet. Temos ótimos artigos, ótimas reportagens sobre esse tema, que foi muito divulgado desde o momento da sua edição, 1 de abril de 2020, e ele também pode acompanhar algumas matérias
no YouTube, outros canais de informação, desde que busque sempre checar a fonte, a origem da informação. Perfeito. Tem mais alguma coisa, alguma informação que o senhor gostaria de acrescentar aí para quem está ouvindo o nosso podcast? A última informação relevante é que a Câmara dos Deputados Federais já aprovou a prorrogação do prazo de redução de 90 dias, no caso de redução de jornada, e também do prazo de suspensão do contrato de trabalho, mediante deliberação do próprio governo federal, mediante ato do Poder Executivo. Então, existe essa possibilidade desse prazo, que foi mencionado de 90 dias ou 60 dias, ser prorrogado. Não sabemos por mais quanto tempo. Sim. Ainda depende de aprovação do Senado Federal e, por fim, do próprio Executivo, o presidente Jair Bolsonaro. É um clamor, é um pleito das empresas, e eu creio que seria muito bem-vinda essa prorrogação. Daria um pouco mais de alívio às empresas e também de mais segurança e garantia por parte dos empregados, que poderiam continuar usufruindo do auxílio que foi mencionado ao decorrer dessa conversa por um tempo maior. Sim. E aí, qual que seria a data de vencimento para caso essa nova medida seja realmente aceita? Ainda não há uma definição sobre esse prazo. Há uma expectativa de que essa matéria seja decidida nas próximas semanas. O fato é que, se depender da Câmara dos Deputados, essa prorrogação ocorrerá. Repito, ainda não sabemos por mais quanto tempo. Entendi. E essa que está em vigor agora, ela finaliza quando? Então, a medida provisória foi editada no dia 1 de abril para viger pelo prazo inicial de 60 dias. Esse prazo inicial de 60 dias já foi prorrogado por mais 60 dias, porque o Congresso Nacional ainda não aprovou a medida provisória. E quando essa aprovação não ocorre durante os 60 dias, automaticamente a medida provisória passa a valer por mais 60 dias. Então podemos dizer assim que até agosto essa medida ainda está valendo. Sim, abril, maio, junho e julho. Eu diria final de julho. E aí, acontecendo de ter mais uma prorrogação, que é isso que está em trâmite agora. Exatamente. Né? Exatamente. Perfeito, doutor Edson. Foi muito bom aqui conversar com o doutor Edson, ter todo esse esclarecimento jurídico sobre essa MP 936, que está sendo aí tão falada nos últimos meses. Muito obrigado, doutor Edson, pela participação aqui. Foi um bate-papo muito bom, muito agradável. Trouxe para nós aí um esclarecimento muito positivo. Eu que agradeço a oportunidade de ter participado desse programa, dessa iniciativa, e parabenizo toda a equipe, a direção. Então é isso aí. Até o nosso próximo episódio. Continue nos acompanhando aí nas nossas redes sociais. 7Job. Tá bom? Até o nosso próximo episódio. Grande abraço.